Tudo começa com a adrenalina da Cebola logo depois do acidente do irmão do Juliano. Então o Rodolfo chega nesse momento em pânico, vê o Juliano e já vai perguntando onde está o irmão dele porque quer vê-lo. O Juliano diz que não pode porque ele já está sendo operado e o padre Matias pergunta como que ele está. Juliano responde que não sabe porque ele chegou muito mal e só disseram a ele que teriam que lhe operar. O Rodolfo então pergunta o que foi que aconteceu e o Juliano então responde que o Josué bateu com o carro e que ele estava com o carro do Caramelo. Rodolfo fica ainda mais confuso e pergunta como assim que ele estava no carro do Caramelo. O Juliano diz que não sabe como foi que isso aconteceu e o que ele sabe é que quando Josué soube que ele e a Lucrécia, porém ele se cala e não fala nada e o padre Matias diz que ele pode falar assim porque o pai dele já está sabendo de tudo. O Juliano então revela que quando Josué soube que ele e a Lucrécia iriam se casar, então ele tomou a decisão de entrar no carro do Caramelo e sair em alta velocidade direto para a Fazenda Milagre. Rodolfo então pergunta por que ele queria ir para lá. O Juliano responde que é porque o Josué queria ir lá para avisar os pais da Lucrécia que eles dois, o Juliano e a Lucrécia, iriam se casar. Então o Juliano lhe seguiu para que assim ele impedisse para ele fazer isso. Só que na entrada da cidade ele acabou se chocando com outro carro, perdeu o controle e caiu no barranco. O padre pergunta quem foi que trouxe o Josué até ali e o Juliano diz que ele mesmo trouxe o Josué e o Rodolfo pergunta se o Josué ao menos disse como que ele estava se sentindo. O Juliano, meio abalado, ele diz que o Josué, não falou nada porque ele estava inconsciente e que no início ele até pensou que o Josué estava, mas o Rodolfo lhe impede de falar e diz para que ele não fale nada porque ele não quer nem pensar nisso e pergunta se pelo menos ele já avisou a mãe dele. O Juliano responde que ligou várias vezes para a casa dele, mas que ninguém lhe atendeu e o Rodolfo fala que ela vai ficar muito mal quando ela souber de tudo isso e que por isso é melhor que ele, o Rodolfo, diga tudo a ela pessoalmente. O padre diz que talvez seja melhor ele e o Rodolfo ficar ali porque isso pode ser necessário e que ele mesmo, o padre, pode procurar ela e se não encontrar ela, ele pode ficar ali esperando ela até que ela chegue. O Rodolfo lhe agradece e o padre diz que o Juliano ficará ali com ele e pede para que eles não se preocupem porque ele mesmo se encarregará de avisar a Justina e depois ele dá voado. E ao sair, o Juliano, muito abalado, ele diz que isso não deveria ter acontecido. O Rodolfo responde que eles devem ter fé que tudo vai ficar bem e que na medida do possível eles têm que se manter calmos para que assim eles venham apoiar a mãe dele. Agora, em outra cena, a Renata, logo depois de ter feito um combinado com a Rosário, ela começa o seu plano colocando terra no relacionamento da Lucrécia e o Juliano e pergunta a Lucrécia se ela realmente está disposta a se casar com o Juliano, mesmo que a mãe dela passe a lhe odiar pro resto da vida. A Lucrécia, decidida, bem feliz e com um sorriso ali, ela diz que sim, que ama o Juliano e com toda sua alma e não vai deixar que ela nem ninguém lhe separe dele. Renata diz que se ela está disposta a se casar escondido com ele, ela acredita, pelo menos foi isso que ela entendeu quando ela estava conversando com os pais dela. A Lucrécia diz que sim e que se eles não tivessem sabendo disso, nesse momento ela já seria a esposa do Juliano e diz que não sabe bem e questiona quem será que contou isso a eles. Renata diz que não tem ideias e a Lucrécia diz que acha que quem falou foi o Josué, mas fica na dúvida porque não acha que deu tempo suficiente dele ter encontrado os pais dela, a não ser que eles tenham se encontrado pelo caminho, mas acha que nesse caso o Juliano teria voltado para a igreja, mas não foi isso que aconteceu. A Renata diz que realmente não entende nada e questiona que também não consegue entender porque ela não disse nada a ela que ela pretendia fazer e fala a Lucrécia que ela nem imagina o quanto que ela fica magoada em saber que ela não confia nela. A Lucrécia diz que não é isso, é porque isso é um assunto muito delicado e que ela não queria correr riscos.
A Renata fala que aposta que a Delfina e o tal do Manuel sabia de tudo e a Lucrécia não lhe responde nada e apenas vira as costas para a Renata e ela se levanta, vai bem de frente à Lucrécia e pede para que ela fale o que foi que ela fez para que ela perdesse a confiança nela e pergunta o que ela terá que fazer para que recupere a confiança dela. E diz a Lucrécia em uma jogada o quanto lhe ama, que é sua amiga da alma e que é sua melhor amiga com quem viveu tantas coisas lá no internato. A Lucrécia diz que sabe que ela tem razão em estar ofendida e pede que, por favor, ela não fique chateada porque tudo que ela precisa agora é de apoio e de não mais problemas. A Renata diz que ela tem razão, pede desculpas a ela e fala que ela sabe que pode contar com ela para tudo que ela precisar e lhe dá um abraço diabólico. Já a Justina, em outra cena, ela está revoltada e ainda sem saber de nada que aconteceu com o filho dela, ela começa a esculhambar ali o Josué sozinha e perguntando por que foi que ele não levou as roupas do pai dele e grita chamando o Josué, mas quem entra é o padre e já vai falando que o filho dela não está. A Justina, meio assustada, ela pergunta o que ele faz ali e o padre pede desculpa porque a porta estava aberta e que ele pensou que não tinha ninguém e acabou entrando para lhe procurar. A Justina responde que já que ele entrou, ela está ali e pergunta o que ele quer. O padre responde que veio ali para levar ela para o hospital e a Justina pergunta meio confusa, hospital para quê? E o padre não enrola e diz logo que o Josué sofreu um acidente. Justina, nesse momento, baixa ali a crista dela e pergunta ao Josué como assim, o que foi que aconteceu com ele. O padre diz que no caminho explica a ela e avisa que o Rodolfo e o Juliano já estão lá. A Justina, em choque, ela pede que pelo menos ele diga que o Josué está bem e que não é nada grave. O padre diz que na verdade ele não sabe que quando ele saiu de lá já estavam operando ele e acaba de lascar tudo, deixando ainda mais a Justina muito aflita e pergunta, operando ele? Como assim? Acaba sem resposta e correndo direto para o hospital. Agora, ao chegar no hospital, ela dá de cara com o Ramiro, que diz a ela que soube o que aconteceu e que quando ele soube, ele veio correndo para lá e a Justina pede para que ele solte ela, manda ele embora porque quer ele longe dela e do filho dela. E o Ramiro manda ela deixar de ser orgulhosa e que ela sabe muito bem que ele pode ajudar ela e a Justina debocha e pergunta em que ele pode lhe ajudar, porque até onde ela sabe, ele não é médico. O Ramiro pede para que ela espere e escute ele e diz que ele tem muitas influências e que pode evitar que o outro filho dela, o Juliano, se meta em problemas muito sérios. Justina, confusa, pergunta o que ele está falando e o Ramiro diz que, pelo visto, ela ainda não sabe que tem uma testemunha que viu quando Juliano estava perseguindo o irmão dele, que nessa perseguição o Josué acabou perdendo o controle do carro e acabou caindo no barranco. Justina, muito indignada, ela pergunta quem foi que disse isso a ele. O Ramiro, quase sem paciência, ele disse que foi o pessoal do Ministério Público que disse que tem testemunhas de tudo o que aconteceu. A Justina tenta sair ali e ele segura ela pedindo para que ela espere, mas ela não dá ouvidos a ele e dá voado até onde está o filho dela e deixa o Ramiro ali sozinho e resmungando. Ao entrar, a Justina chega toda perdida ali, muito revoltada, então ela vê onde está o Juliano e o Rodolfo, vai até a eles e dá-lhe uma sapecada na cara do Juliano e diz que ele teve culpa de tudo e pergunta o que ele pretendia, se era mesmo matar o irmão dele como ele matou o César.